Você já percebeu como é difícil esquecer aquela tarefa inacabada ou aquele projeto que você deixou pela metade? Isso tem um nome e é sobre isso que vamos falar hoje. O efeito Zeigarnik. Eu li sobre isso recentemente e, refletindo, percebi sobre como podemos usar esse efeito a nosso favor para sermos mais produtivos e menos ansiosos no nosso dia a dia. Eu vou compartilhar alguns exemplos práticos de como isso pode ser aplicado. O efeito Zeigarnik, ele foi descoberto pela psicóloga russa Bluma Zeigarnik. Basicamente, ele diz que temos uma tendência de lembrar de tarefas inacabadas muito mais do que de tarefas concluídas. A nossa mente, ela fica presa nas tarefas incompletas, nos lembrando constantemente delas até que a gente consiga finalizar. Isso acontece porque nosso cérebro, ele vê essas tarefas como abertas, como se fossem abas abertas mesmo no nosso navegador mental. Até que essas abas elas sejam fechadas, a gente continua a pensar nelas. Pensa na última vez que você deixou um filme pela metade. Você provavelmente continuou pensando na história até conseguir terminar de assistir. Se o filme for bom, né? O mesmo ele vale para aquele e-mail não respondido ou para aquele projeto no trabalho que ainda está em andamento. Outro dia, eu estava revisando um contrato importante de locação, mas eu precisei interromper a análise bem no meio de uma cláusula crucial. Mesmo depois de eu sair para uma reunião, a minha mente ela continuava voltando àquele contrato, como se ele não tivesse me deixando descansar até que eu terminasse de revisá-lo. Esse é o efeito Zeigarnik em ação. Mas como podemos usar isso a nosso favor? Primeiro, reconhecendo que as tarefas inacabadas, elas ocupam um espaço mental significativo. Uma técnica útil é a de dividir grandes tarefas em pequenas partes. Concluindo essas pequenas partes, você consegue fechar várias abas mentais, aliviando a pressão e a ansiedade. Outra estratégia é fazer lista de tarefas, não só as que você precisa completar, mas também as que você já completou. Isso te dá aquela sensação de progresso e alivia a tensão de ter tantas abas abertas. Uma dica interessante é usar interrupções intencionais. Quando você faz uma pausa intencional em uma tarefa, seu cérebro ele continua processando a informação, o que pode levar a melhores insights e soluções quando você voltar a ela. Se você estiver organizando uma apresentação ou preparando uma proposta de trabalho, experimente deixar uma parte inacabada antes de fazer uma pausa. Pode ser um slide que ainda não completou uma parte de um contrato que precisa de revisão. Acredite ou não, isso mantém a sua mente conectada à tarefa durante o intervalo e ao voltar, você se sentirá mais motivado a concluir com novas ideias, novas soluções. No trabalho, isso pode ser usado para aumentar a produtividade. Tenta finalizar pequenos trechos de um projeto ao invés de tentar fazer tudo de uma vez. Isso mantém a sua mente focada e motivada, pois você vai ver um progresso contínuo. Em resumo, o efeito Zeigarnik, ele nos mostra que nossa mente ela tem uma tendência natural a se fixar em tarefas incompletas. Podemos usar esse conhecimento a nosso favor, dividindo as grandes tarefas em partes menores, fazendo listas de tarefas concluídas e utilizando as interrupções intencionais para manter o nosso cérebro engajado. Percebe que ao entender e aplicar o efeito Zeigarnik, a gente pode reduzir a ansiedade e aumentar a produtividade, tornando assim as nossas rotinas mais leves e mais eficientes. Você já tinha ouvido falar nesse efeito Zeigarnik? Me conta nos comentários e não deixe de tentar aplicar no seu dia a dia. Eu vou querer saber da sua experiência e também das suas sugestões para próximos vídeos. Até o próximo!